A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e ouvintes. Mais uma vez com vocês, pastor Arnô Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. É com muita honra e alegria que nós estamos mais uma vez com vocês para comentarmos aqui o capítulo 4 do livro de Levítico. E o tema do nosso estudo é sobre a oferta pelo pecado. Mas antes eu quero agradecer o nosso amado pastor Gideon Júnior, que é o idealizador desse projeto da leitura bíblica diária, e também quero agradecer a nossa amada pastora presidente, a pastora Loide, por toda a confiança de nos dar essa oportunidade de estar mais uma vez participando deste projeto. Bem, nos 3 primeiros capítulos de Levítico, nós estudamos sobre as ofertas de caráter voluntário, que são as ofertas de holocaustos, de manjares e pacíficas. Essas ofertas, irmãos, elas dependiam da vontade do adorador para que esse adorador ele tivesse a escolha de ofertá-las ou não. Mas essas 2 últimas ofertas que nós iremos falar a partir do capítulo de hoje, exatamente a oferta pelo pecado e também no capítulo 5 a oferta pela culpa. Essas 2 últimas ofertas, elas diferem das 3 primeiras pelo fato de serem ofertas compulsórias, ou seja, não cabe ao ofertante a decisão de ofertá-la. Ele tinha essa necessidade de trazer essa oferta diante de Deus. Mas antes de comentarmos aqui as características da oferta pelo pecado, vamos iniciar então pelo versículo 1 do capítulo 4. Diz assim o texto sagrado: Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo. Essa expressão, disse mais o Senhor a Moisés, ela é ali uma forma introdutória que aparece pela primeira vez aqui no livro de Levítico e ela se repetirá nesse livro por mais de 28 vezes. Percebam, irmãos, que desde o início da história, ali entre Deus e Israel, a vontade do Senhor era de manter um relacionamento o mais íntimo possível com aquela nação. Ele mesmo, o nosso Deus, ele se manifestou de uma maneira gloriosa ali no Monte Sinai para falar de forma audível com o povo, trazendo as palavras da sua própria boca aos ouvidos dos israelitas, quando ele então citou os 10 mandamentos para a nação de Israel. No entanto, irmãos, a presença divina ali no monte, ao invés de provocar paz, alegria na vida daquele povo, pelo contrário, a presença divina, ela trouxe medo e pavor, ao ponto dos israelitas, eles se assustarem tanto diante da manifestação de Deus, que eles clamavam a Moisés, dizendo assim: fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que nós não morramos, conforme está em Êxodo capítulo 20, versículo 19. Amados, daquele episódio em diante, os hebreus eles entenderam que eles não poderiam ter acesso a Deus a não ser por intermédio de Moisés. O povo então, eles traziam ali os seus problemas, as suas demandas ao profeta Moisés, e ele então consultava a Deus e recebia do Senhor todos os oráculos divinos, todas as revelações dos céus, com as orientações necessárias para que o povo pudesse ali, então, tomar as suas decisões de maneira justas. E, ao mesmo tempo, o povo também aprendiam como poderiam servir a Deus de maneira correta. Aqui podemos perceber claramente, irmãos, que o profeta Moisés, ele representa uma figura que tipifica o Messias que haveria de vir ao mundo para se tornar o único, o perfeito e o eterno mediador entre Deus e os homens. Estamos falando de Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E foi exatamente isso, irmãos, que o nosso Jesus ele fez quando ele veio aqui para esse mundo. Jesus, ele trouxe aos homens as verdadeiras palavras de Deus para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade. Ouça o que ele disse aos judeus lá em João capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja,
Está mais do que claro que o homem ele só pode consultar a Deus e lhe apresentar as suas demandas se for através de Jesus Cristo. Pois tudo que o Pai tem a nos falar ou a se comunicar conosco, assim ele vai fazer através das palavras do Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, no versículo 2 e 3 aqui, do capítulo 4 de Levítico, há um texto bem interessante também para continuarmos aqui o nosso comentário. Diz assim um texto sagrado: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Amados, as ofertas pelo pecado, elas tinham a finalidade de restabelecer o relacionamento do homem pecador com Deus Santo, que foi ali comprometido pelo pecado involuntário ou por algum estado ali de impureza ritual. A palavra hebraica para oferta pelo pecado, ela é shatat, que pode ser traduzida também por culpa pelo pecado ou purificação dos pecados de impureza. Alguns comentaristas bíblicos dizem que essa oferta, ela trata de um sacrifício de purificação, cuja função seria purificar o tabernáculo, que era o local de adoração e que se contaminava com o pecado do povo e precisava ser ritualmente limpo através da expiação no sangue para que Deus pudesse habitar ali com o seu povo. Mas antes disso, nós vamos entender melhor os tipos de pecados dos quais necessitavam de expiação por meio da oferta pelo pecado. Aqui no capítulo 4, nós temos a regulamentação para os pecados cometidos por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento de qualquer um do povo, conforme está no versículo 2, pelos pecados do sacerdote, conforme o versículo 3, de toda a congregação, conforme o versículo 13, dos príncipes, no versículo 22, e do cidadão comum, de forma individual, ali no versículo 27. Desse modo, então, nós podemos entender que esse tipo de oferta purifica aqueles que cometem pecado de forma inconsciente e involuntária. Normalmente, irmãos, isso acontecia quando o indivíduo ele cometia alguma falta por não conhecer alguns dos vários mandamentos do Senhor. Ocorre que o pecador ele não tinha a noção de que estava ofendendo a santidade do Senhor e, ao mesmo tempo, contaminando a sua santa habitação na terra, que era o nosso querido tabernáculo. Segundo o comentarista Radmacher, esta situação poderia ser comparada, por exemplo, a uma roupa que é suja sem que a pessoa perceba e, para ser usada novamente, essa roupa precisava ser limpa. Da mesma forma é o tabernáculo. Uma vez sujo pelo pecado, mesmo que esse pecado fosse desconhecido pelo povo, precisava ser limpo novamente pelo sangue de uma vítima inocente para que Deus pudesse novamente habitar ali. Amados, isso aponta claramente para os crentes no Novo Testamento. Os crentes que são chamados de casa espiritual de Deus e templo do Espírito Santo, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós precisamos, irmãos, nos purificar dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, para que então Deus possa habitar em nós, como relata a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Agora, o que poderia ser considerado como pecado involuntário? Por exemplo, quando alguém comesse, ali sem saber, alguma coisa sagrada que pertencia ao sacerdote, essa pessoa estava cometendo um pecado de forma inconsciente. Levítico 14, versículo 22. Outro exemplo ainda maior era quando alguém, por exemplo, matasse uma outra pessoa de forma acidental,
conforme Números capítulo 35. Nesse caso aqui que falamos do assassinato involuntário, além da necessidade de purificação pela oferta pelo pecado, o indivíduo ele também tinha um direito a uma cidade de refúgio para que ele pudesse ser protegido contra uma possível vingança dos seus familiares. Isso nos mostra, irmãos, de uma forma figurada, que todos aqueles que buscam socorro no Senhor e nele se refugiam, estes estarão seguros e amparados pelo Pai. Nós podemos ver isso também no Salmo 46. A ideia principal aqui, meus irmãos, é mostrar o quão perigoso é o pecado para o homem e como o pecado, irmãos, ele pode destruir as nossas vidas. Mesmo aqueles pecados cometidos por ignorância, ou seja, os pecados que são cometidos sem intenção ou sem querer. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Isaías capítulo 5, versículo 13, diz: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Sobre esse tema, irmãos, o próprio Jesus falou aos seus discípulos que o servo que faz coisas dignas de reprovação, mesmo por ignorância, ele levará menos açoites do que o servo que peca tendo o conhecimento da vontade do seu Senhor. No entanto, a ignorância do servo não o livrará do castigo. Está em Lucas capítulo 12, versículo 47 ao 48. Diante disso, não havia outra saída para o israelita senão de buscar conhecer a lei de Deus, de conhecer a vontade do Senhor, de sair do comodismo e buscar entender como funcionava toda a dinâmica dos mandamentos de Deus para que ele não pudesse cometer esses tipos de pecados. Da mesma maneira também, nós, a Igreja de Deus, nos dias de hoje, devemos entender que somente as palavras de Jesus ela pode nos libertar da ignorância do pecado e do juízo eterno. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 5,21, ele também disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus, meus amados, veio para nos libertar do pecado, da vida de ignorância dominada pelo pecado e, consequentemente, para nos livrar da ira vindoura. Agora, uma observação importante. A lei de Moisés, ela fazia uma clara distinção entre os pecados por ignorância, que era praticado sem intenção, conforme acabamos aqui de comentar, ela era diferenciada do pecado premeditado, que era praticado ali deliberadamente. No caso desses pecados cometidos de forma consciente e voluntária, era considerado ali como uma atitude desafiadora. Ou seja, quando o indivíduo pecava de propósito, tendo conhecimento da verdade, era como se ele estivesse desafiando a autoridade de Deus da forma mais arrogante possível. Inclusive, havia uma grande quantidade desses pecados que não poderia haver sacrifícios de purificação para eles. Só havia a pena capital, que era, em muitos casos, a pena de morte, em que a pessoa deveria ser eliminada da congregação, como nos casos, por exemplo, de idolatria, estupro, adultério, zoofilia, assassinato, profanação do sábado e alguns outros. Sobre esse tema, o escritor aos Hebreus diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26. No versículo 29, o escritor ele nos diz que o castigo será ainda maior para aqueles que insultarem o Filho de Deus, profanando, desprezando ou menosprezando o sangue da aliança que santifica e o Espírito da graça. Sobre esse tipo de pecado também disse o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância.
Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Agora, irmãos, fica uma pergunta um tanto intrigante. Aquelas pessoas que pecaram voluntariamente e eram executadas em praça pública, será que haveria ali alguma possibilidade delas serem salvas, mesmo sem passar pelo ritual de sacrifício? Ou mesmo as pessoas que conseguiam escapar fugindo para outro lugar, elas poderiam ainda ser salvas? A resposta é sim. Deus sabe, irmãos, que o homem é pecador por natureza e por isso ele está sujeito, em algum momento da vida, a pecar voluntariamente e às vezes até mesmo de forma desafiadora. É aí que se manifesta a graça de Deus, como aconteceu ali nos casos do rei Davi, que adulterou com Betseba e ainda encomendou a morte do seu esposo Urias, e também com o rei Manassés, que é considerado o maior idólatra entre os reis que houve no território de Israel. Em ambos os casos, os dois foram perdoados por Deus, mesmo sem oferecer sacrifícios. Isso aconteceu porque eles buscaram a Deus com o coração quebrantado e arrependido, confessando ali os seus pecados ao Senhor e clamando a Ele pelo seu perdão. Podemos ver, por exemplo, aí no Salmo 51, a maneira como o rei Davi clamava a Deus para ser purificado das suas iniquidades. Nos versículos 17 e 18 desse mesmo Salmo, o rei Davi ele ainda reconhece a limitação dos sacrifícios de animais para a sua purificação, quando ele disse assim: pois não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aqui, irmãos, podemos perceber até que ponto poderia atingir os efeitos desses sacrifícios de animais. Deus estava mostrando aos israelitas que aqueles sacrifícios não eram suficientes para cobrirem todos os seus pecados. Sobre esse tema, o escritor aos Hebreus disse: isso é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, ou ainda o tempo da reforma, conforme outras traduções. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 9, do versículo 9 ao 10. Mas viria, meus irmãos, no futuro, aquele que é a imagem real de todas as coisas que foram representadas na antiga aliança. Estamos falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sim seria capaz de purificar todos os homens de todos os pecados, bastando que eles crescem no seu sacrifício realizado ali na cruz do Calvário. Estamos falando de Jesus Cristo, que é a verdadeira oferta pelo pecado, conforme predisse o profeta Isaías. O profeta disse assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 10 e 11. Somente o sacrifício de Cristo, meus irmãos, é capaz de nos purificar, tanto dos pecados involuntários, causados ali por ignorância, quanto os pecados premeditados, que inclusive desafiam a autoridade de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim o texto sagrado: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Aqui, irmãos, eu encerro esse que é o primeiro áudio, um áudio da introdução sobre a oferta pelo pecado, e no próximo áudio nós daremos continuidade a esse estudo, abordando alguns detalhes cujas representações são importantíssimas para que possamos compreender todos os benefícios espirituais que vivemos hoje na presença do nosso Cristo. No mais, meus amados irmãos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.